Toda a minha trajetória relacionada à saúde pública começou muito com a minha vida na infância e na minha adolescência, onde eu morava numa cidade que é no semiárido aqui do estado do Ceará, no nordeste do Brasil, e algo que sempre me marcou muito era que todos os dias praticamente tocava várias vezes o sino da igreja que eu morava próximo, e eu perguntava sempre aos meus pais, o que está acontecendo que todo dia toca tanto sino? Dizia, porque mais uma criança morreu, um anjinho foi para o céu. E eu perguntava, mas por quê? Ela morreu de diarreia, morreu de desnutrição, morreu de fome, e doenças que normalmente a fome ela é capaz de projetar numa criança. E eu acredito que aquilo já me impactou muito, porque eu me questionava, mas por que as pessoas deixam tantas crianças morrer? Eu acredito que isso fez com que eu consolidasse na minha decisão, quando eu fui fazer vestibular, da escolha de uma profissão que pudesse fazer com que eu ajudasse a tantas mães, a tantas crianças. Então, essa decisão, principalmente na enfermagem, que é um curso que aproxima muito as pessoas, você tem que dialogar muito para convencer, muitas vezes, a uma mãe, a um pai, a cuidar bem do seu filho, a dialogar com o poder público para que possa fazer algumas intervenções que causem impacto positivo. Então, eu acredito que essa decisão, principalmente pelo curso inicialmente, fez parte da minha trajetória de vida. Eu acompanhei muito na minha infância nascimento de crianças que nasciam na fazenda onde meu avô morava, e eu ficava muito curiosa porque que aquelas parteiras iam na casa de uma mulher e de repente voltava depois de várias horas, e aí foi todo o envolvimento com essa questão da saúde materno-infantil. E nós tínhamos também aqui no estado do Ceará, e principalmente no norte e nordeste do Brasil, uma prevalência muito grande de mortalidade infantil há 3 décadas atrás, quando eu fazia minha faculdade. E aquilo me despertou em estudar e tentar ver que formas que a gente poderia fazer pesquisando para saber as causas daquelas doenças, a causa daquela mortalidade, e tentar ser um elemento que pudesse construir políticas públicas dentro do Estado. Então, foi daí que eu me envolvi muito na minha faculdade, em projetos de extensão, em projetos de pesquisa. Eu ia muito a comunidades do interior, acompanhando grandes profissionais, médicos, enfermeiros, e todas as áreas, porque a saúde pública ela nos solicita isso, conhecer várias áreas do conhecimento, várias áreas do saber, para que você agregue valores. Então, foi daí que na minha faculdade mesmo, já comecei a me envolver com projetos com parteiras, acompanhando partos. Na época, a gente tinha várias doenças infecto-contagiosas, e eu dizia, eu vou tentar ajudar. E aí foi quando eu comecei a fazer toda a trajetória para convencer as mães da importância do leite materno. Então, foi um pouco da minha trajetória até chegar nessa questão de entrar na universidade, depois de alguns anos como professora associada, que eu sou, do Departamento de Saúde Pública, e fazer com que essas pesquisas que a gente faz, elas dialoguem com o poder público, elas sinalizem melhores formas de você intervir nas comunidades. Essa questão do aleitamento materno, que aí uma colega que está aí assistindo, eu digo que eu virei amiga do peito de várias mulheres, né, porque a gente tentou durante muitos anos tentar convencê-las de que o leite materno era capaz de produzir uma criança saudável, e por isso mesmo é muito importante a gente saber que está passando na vida e ajudando a várias pessoas. Eu sei que isso é um trabalho de equipe, nós conseguimos fazer com que muitas crianças não morressem de fome aqui no estado, porque há muitas décadas atrás, a cada 1.000 crianças que nasciam, 150 morriam antes de completar um ano, e a maior causa era a desnutrição. E nesse momento em que nós vivemos um período pandêmico inesperado no mundo inteiro, algo que me chamou muita atenção durante o período de lockdown aqui no estado do Ceará é que muitas mães me ligavam preocupadas com essa questão se poderiam ou não amamentar, se o vírus passava ou não pelo leite, se podia doar, e todas elas choravam muito ao telefone, né, quando me ligavam. E daí a gente começou a fazer um estudo aqui, via remota, e fizemos uma busca nas próprias redes sociais, tentando fazer com que as mães respondessem a um questionário,
E foi muito marcante a gente ver que, naquele momento, nós tínhamos uma prevalência de quase 47% de transtornos emocionais. Mulheres que apresentavam níveis muito altos de ansiedade, de depressão, e a gente sabe o quanto isso repercute na gravidez dessa mulher, que pode vir a ter um bebê prematuro, ter um aumento de pressão arterial. Então, esse dado, a partir dele, nós nos concentramos em estudar essa população e estamos acompanhando, fazendo um estudo, é o único estudo no Norte e Nordeste feito de segmento de crianças que nasceram logo após o primeiro lockdown. Nós estamos na terceira onda, e algumas questões estão me chamando muito a atenção. Primeiro, nessa parte da parentalidade, né? Nós tivemos um envolvimento grande dos homens. Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento, porque, devido à concentração, à questão do distanciamento físico, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. E aí os pais, que muitas vezes não tinham uma relação mais próxima, passaram a ter, de uma forma até forçada, a contar histórias, a dividir as tarefas de casa. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente tem que aproveitar, e eu penso muito que hoje nós temos que mudar esse panorama de fazer com que o cuidado seja apenas materno. A gente tem que envolver mais a figura masculina no cuidado, né? Porque essa formação de vínculo, ela se estabelece ainda dentro do útero, ainda no momento em que a gente está num período fértil e engravida, então nós temos que envolver mais os homens. Outra é a questão do que os pais fizeram para melhorar a questão da falta de sociabilidade, de vínculo com as outras crianças, né? Então, tem muitas... A gente está fazendo alguns estudos quanti-qualis, e algumas mães referem também algo que me chamou muita atenção, é o quanto algumas políticas públicas que foram adotadas no Brasil, elas devem ser preservadas. Uma delas, por exemplo, é a Rede Cegonha, o movimento de nascimento no Brasil, de você ter acompanhante, de você ter profissionais que trabalhem a questão da humanização. Foi muito notório o medo que as mulheres tiveram no momento do parto, né, de ter a criança, não ter o contato inicial, que essa criança não pudesse mamar, e muita também a influência do profissional de enfermagem nos partos naturais. Isso foi algo que a nossa pesquisa está mostrando com muita evidência, e outros estudos também, o quanto o papel da enfermagem nesse momento foi crucial, né, para que a gente também, porque o nível de cesarianas está alarmante, né? Nós chegamos a 58% de prevalência de partos cesáreos, então, a todo o movimento, nós tivemos aqui no estado, mas não tivemos em todo o Brasil, uma normatização do acompanhamento das unidades de saúde, e isso houve um certo prejuízo, né, porque as mães elas não tinham acesso ao serviço de saúde. Então, são questões que me marcam muito, né? Tem essa coisa da tela, do uso exacerbado, crianças com comportamentos muito de inquietação, de irritabilidade, porque usa muito mais do que 8, 9 horas de telas, então o sono ficou bastante comprometido, e nós precisamos acompanhar essas crianças para também ver o quanto isso impacta na questão da sociabilidade e no desenvolvimento infantil. Então, essa desigualdade, ela cada vez mais ficou mais concentrada. Quem vivia bem está bem melhor, quem vivia mal está muito pior. E isso nós precisamos ficar atentos, até porque as políticas públicas de suporte a essas famílias, elas têm que ser sistemáticas. Nós observamos, por exemplo, que há muita distinção da vida, das condições de vida das pessoas que moram em zona rural e zona urbana. Nós estamos fazendo um trabalho aí denso de avaliação de mais de 25 mil dados que nós estamos coletando aqui no estado do Ceará com agentes sociais, e é muito interessante que você vê que as crianças na zona urbana, elas tiveram, sim, um distanciamento físico mais forte. E as crianças de zona rural, elas ocuparam aquele espaço da natureza, brincando, né, se fosse em serra, em mar, e isso tem uma certa diferença para as crianças, né? O impacto é maior, mas o que nós temos que observar é que existe um percentual muito grande de famílias que ficaram com os pais desempregados, muitas crianças órfãs, fosse do pai e da mãe juntos, ou do pai ou da mãe,
e isso traz consequências imensas, né, no cérebro da criança, que ela capta com muito mais facilidade. Então, esse impacto da pandemia, nós temos que, por exemplo, ampliar mais o trabalho das políticas das ciências sociais e humanas. Nós precisamos ter, por exemplo, mais psicólogos, mais assistentes sociais, sociólogos, antropólogos, fazendo toda essa rede de acompanhamento, porque as pessoas estão precisando muito de escuta. Né? Foi um momento de muita apreensão, de muito medo. Então, nada como uma escuta atenta para poder minimizar esses níveis de tensões, principalmente nas crianças. Então, eu acredito que a rede de serviço ela vai ter que se reorganizar de uma forma que, por exemplo, os agentes comunitários de saúde eles voltem a fazer mais aquele trabalho sistemático de busca de todas as mães crianças que têm crianças até 6 anos, por exemplo. Fazer busca ativa daquelas mães que não estão levando as crianças para o serviço público. Nós estamos analisando aí alguns dados e vendo quanto as mulheres deixaram de fazer, por exemplo, consulta no pós-parto. É muito elevado o número e a gente fica imaginando que isso vai repercutir na saúde dessas mulheres. Então, essa busca ativa, essa visita domiciliar, eu acho que aquilo que nós fizemos na década de 90, nós vamos ter que retomar como um modelo de planejamento para a reestruturação da atenção primária. É importante que você tenha profissionais de várias áreas, inclusive da economia, como a gente vai já ouvir o professor Naécio, psicólogos, sociólogos, todos os profissionais da área de saúde, estatísticos, demógrafos, né? Porque essa equipe é que vai fazer você ficar cada vez mais questionando aqueles dados e buscando modelos de intervenções que sejam adaptáveis a cada realidade. Então, logo quando eu fiz o curso em Harvard, do meu pós-doc, eu tive a oportunidade de conhecer a professora Márcia Castro, a professora Ana Lindsay, e nós começamos a fazer uma rede de conexão, trazendo, inclusive, metodologias mais ativas na formação de profissionais, usando situações, problemas, tentando buscar soluções para esses problemas. Eu acho que isso é um modelo inovador dentro da educação, e principalmente fazendo o que nós estamos aqui construindo no estado do Ceará, o programa Cientista-Chefe, que profissionais que têm expertise em determinadas áreas, no caso eu fico vinculada à Secretaria de Proteção e Ação Social da Infância e da Juventude, os pesquisadores eles fazem estudos e eles sinalizam e dialogam com as lideranças políticas e principalmente com os planejadores. Eu acho que esse também é um outro modelo revolucionário, porque nós baseamos as decisões na ciência e com evidências para que esses projetos eles causem impacto e eles também tenham um custo-benefício dentro do Estado. Em algumas cidades, por exemplo, no interior do Estado, nós tínhamos níveis alarmantes de insegurança alimentar grave, né? Níveis de 30% de prevalência de insegurança alimentar, e começamos a mostrar que se você amplia um pouco a transferência de renda, além do que essas mulheres já recebiam do programa Bolsa Família, isso fez com que houvesse um impacto muito importante. Nós acompanhamos essas crianças que estavam com esse índice muito elevado de insegurança alimentar, e associado a isso, houve também um programa de mais nutrição, onde essas famílias passaram a receber, por exemplo, sucos, passaram a receber sopas, alimentos, frutas, que eram doados de alguns supermercados, né, da Ceasa, e isso impacta muito rapidamente. 4 meses você vê a evolução do crescimento da criança. Outro é a questão de você trabalhar nas escolas, porque as crianças elas tiveram, sim, muito impacto na questão do desenvolvimento, seja na linguagem, nas condições físicas dela, motor fino, e também muito a questão da linguagem. As crianças ficaram sem falar muitas palavras, e as escolas elas precisam não se preocupar nesse momento muito com o conteúdo. Nós temos que usar uma metodologia mais lúdica para que as crianças expressem os seus medos, as suas ansiedades, para melhorar. E a mesma coisa com as mães. Por isso que eu acho que é importante a gente voltar a reforçar a questão do apoio dos NASFs e também do apoio de CRAS
que possam dar subsídio a essas mães de escuta com profissionais, psicólogos, psiquiatras, TOs, e uma rede de apoio para minimizar essas questões de transtornos emocionais, que é muito alto. Early childhood development is crucial for long-term behavior of the human beings and firms and the economy. And this is because the first few years of life are very important for the development of all the abilities that are necessary for the individuals to learn, to engage in the labor market in a productive manner, to contribute to productivity growth, and to lead to country growth overall. So in the first few years of life, the brain connections increase rapidly in an impressive manner. So it's a period when these skills are formed. And so it's a window of opportunity, so that if you are in a stable environment with nurturing care, with good parents that stimulate you, you'll be able to develop these skills that will be very necessary for all stages in your life. So kids that have a good environment, a good and nice and protective environment in the first year of life, when they enter school, they do well in school, they go through the grades, they have good grades, and then they finish high school and enter the labor market and find a good job in Brazil, for example, a good formal sector job. And then they engage in more productive activities. They create new firms and in new areas, even cultural and sports. And so everything that happens afterwards in your life depends on these first few years. So that's why you have to be very caring about these first years. And the policies should focus on these years, especially in the more vulnerable families, because if these kids do not develop well those skills, they will have problems later on. Brazil is a big economy. It has a rich economy in terms of GDP, but it still has lots of poverty and inequality. And therefore, kids in more vulnerable families that live in poor areas still lag behind in terms of early childhood development. And then they have problems later on in life. So a big share of youngsters in Brazil are not in the labor market, and they are not studying either. So they have very bad prospects in the future. So in England, for example, where I did my PhD, this does not happen. And it's just not a question of how rich the country is how unequal it is. And we have been making a lot of progress in Brazil in social area in the last 30 years, but we still have a significant share of our families living in poverty. Even after programs like Bolsa Família and Family Health Strategy, which were very effective, but they were not enough. So that's one of the crucial aspects of Brazil's life, and especially in the minorities case, the Blacks and in the Northeast regions, the poorer regions, still have a long way to go to have equality of opportunities here in Brazil. What you can do is to follow those kids over time. So you can have what we call cohort studies or longitudinal studies, where after we invest, say in a city, for example, in ECD, you should observe kids doing better in school, for example, in the early years of school, having good grades, math grades, reading grades. And even before that, you should have longer breastfeeding
a good environment, good health indicators, and then if you follow them in the second cycle of the school, they will do well as well. They will not drop out in high school, they will go through high school. And then you see them entering the labor market and earning more money than in cities that did not invest in early cities. So you can follow the mechanisms, the theory of change, by gathering data following the same individuals over time. So there are some cohort studies that were made in Pelotas, for example, Ribeirão Preto, and we're starting a new one next year. And so by doing that, you don't have to wait all the way until the individuals are old and to compare their lifetime earnings. You can follow them, and this difference will appear soon enough if the program is well designed and well executed. Let me give you an example. I recently did a paper, a study, showing that municipalities that had great advances in education in a generation, the same generation, the same youngsters, when they are 22, 23, they suffer less homicides. They are more likely to be in college. They are more likely to be employed in formal sector. And this research had a lot of repercussion. It appeared in the most important Brazilian newspapers. I gave talks to the National Education Council yesterday, and I'm going to give a talk with the secretaries of states, of all Brazilian states. And lots of people are asking me about the study. So policymakers are very interested in evidence. So you have the intuition that if you do a great job during the school years, these kids will do better in the labor market and in life. But if you have data, very detailed data, very precise and sophisticated empirical analysis that show that this is actually the case, and show the pathways and demonstrate mechanisms whereby these municipalities can actually improve education. And you need not only one good mayor, but you have to have two good mayors in sequence plus a secretary of state, because in Brazil, you know, the planning is different if you are in the first years of school and in the last year of schools. And you have to have agreement between the state and the municipality. So by providing this information based on evidence, you're able to convince even more skeptical people, because some of the governors or mayors think, oh, I'm not investing in ECD if I'm going to have to wait 20 years to get the results. But, you know, the results can come sooner than that. If you change education, you can get results. And this will impact the policymakers so that they will invest more in ECD and education. This work of James Heckman, who showed that the high returns to early child investments, higher than in all other stages in the life cycle. This helped, you know, this single graph made with lots of research, mobilized Brazilian researchers in different areas and policymakers to pay attention in early child development. We have the CDC, Child Development Center at Harvard, has produced a lot of good research, disseminating research and knowledge about the science of early child development. And we were able to learn and understand this evidence and apply this in policies in Brazil. So it takes time for us to do our own research and randomized control trials and produce this evidence. And while this does not happen, we can learn from other countries for international data, international evidence, especially because we're talking about human being, babies, but human being. And the human beings are very similar
across countries, although the environment and the policy is not. But at least part of this knowledge is applicable here as well. And you can get information from different countries, developed and developing countries. This can be used to inform a theory of change when you're planning your policies, and will help you to guide to which policies are more effective. Então, já tem alguns estudos mostrando, sim, que em alguns locais, principalmente onde a população é de mais baixa renda, que tem mais fome, que tem piores condições, a prematuridade ela acabou sendo um pouquinho mais elevada, né? Em determinadas regiões, nós tivemos também um aumento maior de meninas grávidas, né? Jovens grávidas na adolescência, mas isso, por exemplo, aqui no estudo que a gente tem feito aqui no Ceará, não está mostrando muita diferença do que já tínhamos em termos de prevalência, 16%, 17% de prevalência na gravidez na adolescência, e muitas questões são relacionadas às questões emocionais, a saúde emocional da mãe e também das crianças, né? É um momento que nós precisamos orientar os familiares a conversar mais com as crianças, ter mais paciência. A gente sabe que todo mundo foi impactado com isso. É difícil você viver 24 horas dentro de um ambiente com medo de pegar a doença ou vendo vários amigos morrendo. Então, isso impactou muito na questão da saúde mental. Já tem vários estudos mostrando. Então, por isso que há uma necessidade, inclusive, de especialistas, né, que possam acompanhar melhor essas crianças. Não é fácil você ter psicólogos que consigam trabalhar essas questões emocionais das crianças, então nós precisamos reforçar principalmente a formação dos profissionais. Um outro problema que também impactou demais foi a questão da vacinação, da imunização. O mundo inteiro já vinha tendo uma queda na vacinação completa das crianças e nós precisamos ficar atentos a isso, porque doenças que estavam praticamente extintas, você não conseguia ver. Há 35 anos atrás eu via, por exemplo, tétano quando eu fazia enfermagem, hoje a gente praticamente não vê, pela questão da vacinação. Sarampo é uma doença praticamente erradicada, então basta um caso para você contaminar várias outras crianças que estão ali naquela comunidade, né? Então nós precisamos ficar atentos, sim, porque há um movimento muito grande anti-vacina e isso está repercutindo em todas as classes sociais e principalmente aquelas onde você passa notícias falsas e as pessoas ficam com receio de dar vacina para a sua criança. Então, é importante que a gente também perceba que isso mudou, né? Houve uma repercussão muito grande. E também o professor Naércio já falou, a questão da educação. Nós tivemos uma diferença muito grande, porque escolas privadas elas acabaram mantendo o ensino remoto. Então, houve uma oportunidade, mesmo que com muitas dificuldades, os professores tiveram que ficar em casa, muitos deles também eram pais e tendo que passar alguns conteúdos, mas houve uma diferença muito gritante com relação nessa desigualdade que nós temos social entre crianças pobres e crianças com melhor poder aquisitivo, porque essas tiveram, sim, a oportunidade de avançar e a gente vai ver agora, com o tempo, como isso vai impactar a questão, por exemplo, da matemática, né, de como as crianças vão trabalhar a questão das palavras, da linguagem. Então, tem muitas repercussões, sim, que as desigualdades sociais elas acabam piorando, como eu falei no início, as condições daqueles que já tinham uma condição ruim, pioraram. E aqueles que tiveram melhor, então tentaram pelo menos manter um certo padrão. É muito diferente a situação na região norte, por exemplo, onde Manaus, onde houve crises logo no início da pandemia, né, de atendimento, e São Paulo ou Porto Alegre, ou Rio Grande do Sul. Então, você tem a infraestrutura hospitalar, as questões, programas de atenção básica, a gestão escolar é muito diferente entre as regiões. Então, por exemplo, no Ceará, quase a totalidade das crianças conseguiram acompanhar as aulas à distância.
porque Ceará tem um dos melhores programas de ensino fundamental do país, muito bem organizado, muito bem gerido, com busca ativa. Se você for olhar o Rio de Janeiro, por exemplo, ou Belém, os números são bem mais baixos. Em Belém, só 50% das crianças conseguiram assistir a aula à distância, até pelo tamanho, né, da região e dificuldade de infraestrutura e acesso à internet. Então, eu concordo totalmente com a professora Márcia que o impacto foi generalizado e atingiu todas as áreas que ela colocou tão bem, na área de educação, na área de saúde, vacinação e assim por diante. Mas há diferenças entre as regiões, que são importantes. Então, quanto mais organizado você estava antes da pandemia, tanto na área de educação, na área de assistência social, na área de saúde, melhor você conseguiu evitar danos maiores durante a pandemia. Mas na área de educação, que eu estudo bastante, o que aconteceu foi realmente uma tragédia. Houve uma redução de aprendizado que está diagnosticada em São Paulo, por exemplo, em que os alunos retrocederam 3, 4, 5 anos de aprendizado durante a pandemia. Então, nós vamos ter que colocar políticas públicas focadas na recuperação do aprendizado, na recuperação das habilidades socioemocionais, para poder atenuar um pouco esses efeitos, porque senão esses efeitos vão ser terríveis para essa geração que nasceu e cresceu durante a pandemia. E uma das questões fundamentais que nós tivemos aqui no Brasil é a implementação do Marco Legal da Primeira Infância. Eu acho que foi um grande salto que nós tivemos, porque nós não podemos pensar em trabalhar em políticas da infância, por exemplo, e a cada governo você muda, você não prioriza, e no momento em que você gera essa condição de que um marco legal e um plano, por exemplo, municipal da primeira infância, ele é fundamental para que qualquer momento que qualquer político ele saia, aquilo ali é uma política de Estado. Então, eu vejo como também um grande avanço para a participação popular foi a construção dos planos municipais da infância, porque nessa construção, havia sim uma participação popular. Aqui mesmo nós temos a experiência em vários municípios do estado do Ceará, que essa construção eu participei muito proximamente, aqui mesmo na capital de Fortaleza, que tem mais de 2.700.000 habitantes, nós construímos discussões temáticas nas regionais, que aqui é organizado em termos de regionais no município e de Fortaleza. Então, essa participação popular, ela dá uma outra dimensão, porque você até, dentro da própria cidade, você tem várias construções comunitárias. Por exemplo, é muito frequente a gente ver que nós precisamos ouvir mais as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, indígenas. Eu trabalho muito com deficientes, pessoas com deficiência física. Então, do momento em que você passa a escutar, tem pessoas que têm essas dificuldades e elas apontam muitas vezes as soluções. E essa construção política ela tem que ser feita, sim, com essa participação popular e também com a decisão muito forte das lideranças políticas. Nós temos que ter um parlamento que ele tenha esse olhar que o começo da vida está na infância, está naquela criança que foi gestada. Então, se você não trabalha o aspecto da assistência social, por exemplo, não deixando que nenhuma mãe ela receba o alimento no momento em que ela está grávida, que ela tenha o acesso facilitado às unidades de saúde. E o país, a grande dificuldade que você tem é a acessibilidade mesmo, porque tem locais, como o professor Laércio colocou, no norte, que você, às vezes, passa 4 dias num barco para chegar num local, numa comunidade. Então, esse olhar ampliado, né, de todas as lideranças é fundamental e que esse pacto que é feito no momento da construção de um plano municipal, ele seja executado. Porque senão sempre vai ficar aquela história de estar no papel e você não coloca isso na prática. E essa sinalização também, eu acho que na academia, ela está cada vez mais chegando próximo às decisões públicas. Isso é importantíssimo, né? Nós tínhamos sempre aquele conceito de que a academia estava distante da comunidade. E não é verdade, né? O que está faltando é justamente essa escuta, que muitas vezes a política ela quer decisões muito rápidas.
E a academia, ela pensa, ela reflete, ela cria hipóteses, até para chegar ao momento e dizer, não adianta você investir recurso nisso, que isso não tem, a evidência já mostra que não vai ter nenhum impacto. E muitas vezes o que acontece é que você quer reproduzir algumas intervenções que foram feitas em determinadas comunidades, determinadas áreas, que elas não são factíveis de serem colocadas em outras comunidades. Então, esse diálogo eu acho que é muito importante também. O principal papel da manifestação popular é influenciar as políticas locais, né? Então, por exemplo, a hora que você vai eleger seus vereadores da sua cidade e depois os deputados, se você tiver uma população consciente, que entende a importância da primeira infância, entende a importância da educação, das transferências de renda, a população vai escolher os representantes que também defendem essas áreas, né? Então, você tem a Frente Parlamentar pela Primeira Infância no Congresso, você tem vários deputados que defendem a bandeira da educação, e mesmo dentro dos municípios você tem realmente diversos comitês e conselhos que são eleitos e que as pessoas podem participar. Então, vem tudo de forma muito centralizada, de baixo para cima. Mas aí você vai influenciando os seus vereadores e depois vão se tornando deputados e vão fazendo leis. Por exemplo, o Marco Legal da Primeira Infância foi uma lei promulgada há 10 anos aí no Congresso Nacional, como resultado de esforços pela primeira infância, tanto na área política, área acadêmica, o próprio Núcleo Ciência pela Infância teve um papel importante. Então, eu acho que a manifestação popular é o que vai guiar, né, desde o nível mais descentralizado, aonde estarão as ênfases das políticas, que políticas serão defendidas. E, então, acho que é muito importante. E colocar pressão, não é só assim, participar da comissão e votar nos seus vereadores, mas pressioná-los, né, para que eles tomem medidas em favor das mulheres, em favor da primeira infância e em favor da educação. Um povo sem educação, ele realmente não constrói, ele não questiona. Então, é um movimento político. E é importante que se priorize, e a gente vê as experiências, nós temos aqui no estado do Ceará uma experiência muito exitosa de praticamente quase 2 décadas de trabalho na formação dos professores, melhorias estruturais das escolas, na valorização também da profissão de professores, de educadores, né? Porque isso é importante, você criar boas condições para que você construa cidadãos mais questionadores, cidadãos que possam realmente influenciar essas decisões políticas que precisam ser adotadas no seu município. Então, eu diria que não dá para descentralizar isso daí de maneira nenhuma, porque é um movimento político mesmo e que a gente tem que criar. Eu vejo muito a importância, nesse momento, das escolas se reorganizarem, inclusive porque nós temos professores também com muitos problemas de transtornos emocionais, porque eles passaram uma pressão muito maior. Então, essa questão da valorização profissional, tanto dos profissionais de saúde como também da educação, eu acho que tem que ser uma priorização visando os resultados que vêm muito à frente. Isso não é algo muito imediato. Educação e política estão intrinsecamente ligados e no final das contas é uma decisão política você valorizar a educação. Como foi feita no Ceará, que a professora Márcia lembrou, é um trabalho importantíssimo que rendeu frutos em termos de aprendizado, em termos de impacto em vários resultados, como mostra o meu estudo. E se os políticos não estão interessados em educação, dificilmente ela vai acontecer, né? Você precisa... É muito difícil você construir uma educação de qualidade. Você precisa começar, como a gente viu hoje, né? Até fazendo um encerramento, a gente viu que tudo começa na primeira infância, e depois os primeiros anos do ensino fundamental, depois do ensino médio. Então, você tem que ter uma sequência de políticos na cidade que valorizem a educação. E não só falar, porque eu acho que é fácil você dizer, não, a educação é importante, igualdade de oportunidades. O difícil é você formular políticas consistentes, resistir a pressões, não desviar do caminho, colocar foco
e até atingir uma educação de qualidade para toda uma geração. E para isso precisa de muita vontade política e habilidade política, porque a pressão contrária e por resultados de curto prazo é muito grande.